Sim, Tá, tá. Gente, então assim, agora eu não tô vendo vocês. Qualquer coisa, por favor, vocês me interrompam então, tá? Então, boa noite, né? Chegamos à nossa terceira e última conferência síncrona da disciplina de gestão de pessoas. Embora estejamos no final desse percurso da disciplina, espero que não seja o final do percurso de vocês a respeito desse tema. Lembro que a gente ainda tem uma atividade avaliativa em andamento, depois vai ter a prova, e que fico à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, colocações, enfim, né, o tempo todo, tá? Vocês podem me acessar via mensagens do Moodle ou mesmo por e-mail. Bom, gente, o nosso tema hoje vai ser carreiras, reconhecimento e saúde mental na administração pública. Na verdade, a gente vai começar com saúde mental, vai falar de reconhecimento no meio disso e vai conversar sobre carreiras, como é que essas carreiras têm se construído atualmente, e isso envolve também as carreiras no setor público, tá? Quero lembrar, então, que ao longo desses encontros, ao longo dessas semanas, a gente inicialmente falou desse processo de modernização da gestão pública, com essa ênfase em gestão de pessoas. A gente traz o conceito de competências, como é que ele vai sendo aplicado e que desdobramentos isso tem no setor público. E na semana passada, a gente conversou sobre gestão ou avaliação de desempenho, liderança e reconhecimento, né, no sentido de resultados dessas avaliações e, por fim, desenvolvimento de pessoas a partir deste processo de gestão do desempenho. Hoje a gente vai abordar, então, questões que são da relação entre as pessoas e o trabalho, ou seja, como é que as pessoas vão significando, dando sentido ao seu trabalho, e que efeitos isso vai tendo sobre a saúde mental amplamente, as questões de bem-estar, sofrimento, e vou trazer alguns construtos até da psicologia positiva aqui, como a resiliência, engajamento, e como é que isso também vai se concretizando em vínculos organizacionais que vão ter relação com a carreira, tá? As leituras, algumas são específicas, relativas ao setor público, como esse texto da resiliência individual, um outro que é o trabalho e seus sentidos, e uma das leituras complementares que fala do prazer e sofrimento no trabalho. O texto que fala do redesenho do trabalho e o texto sobre assédio moral, eles não são específicos do setor público, embora os temas que eles tratem sejam igualmente pertinentes dentro do setor público. Tá? Para começar, eu queria contar uma história para vocês que ajuda a fazer essa ligação, a ilustrar essa ligação entre os temas que a gente trabalhou semana passada e os que a gente vai entrando hoje. Então, como eu comentei lá no vídeo de apresentação, eu trabalhei durante alguns anos na Refap, que é a refinaria da Petrobras, que existe aqui em Canoas. Quando eu entrei lá, éramos uma SA, e uma SA, claro que tinha situações que vinham demandas, metas, indicadores que vinham da sede, né, da Petrobras, mas se tinha mais autonomia, que é algo que muda quando a Refap volta a ser 100% Petrobras. Esse assunto que eu vou trazer, ele começa na Refap SA, mas ele permanece acontecendo depois que volta-se a ser 100% Petrobras, tá? Então, a Petrobras é uma empresa de engenheiros, é uma empresa de engenharia, eles não se cansam de dizer, somos uma empresa de engenheiros, e não é à toa, né? O conhecimento da engenharia, ele tem uma preponderância, é a partir disso que se constrói todo o negócio da empresa. E é frequentemente a partir de um reconhecimento técnico, ou seja, de uma competência técnica, que as pessoas vão se tornando gestores nessa empresa. A partir disso, então, dessa ideia de que as pessoas que ocupavam papéis de liderança, elas muitas vezes não estavam totalmente preparadas, e mesmo aqueles que já estavam há mais tempo nessas posições de liderança, que na Refap existia algo que a gente chamava de fórum de gestão. Esse fórum de gestão ele acontecia em encontros mensais,
e ele envolvia o corpo gerencial da empresa, que era presidente, diretores, gerentes e coordenadores. Depois, quando se volta a ser 100% Petrobras, essas nomenclaturas vão mudando, deixa de ter diretoria e presidência para serem gerentes de primeiro nível, gerentes setoriais e coordenadores. E nesse processo, então, desses fóruns de liderança, se fazia um trabalho de desenvolvimento profissional desses gestores, tanto em aspectos relativos à estratégia, a como a empresa se posicionava, né, mas muitos temas relativos à gestão de pessoas. E também ao desenvolvimento pessoal dessas pessoas que estavam no seu papel de liderança. Algo que era comum de aparecer, assim como demanda. Bom, apesar de ser Petrobras, a gente geralmente não tinha muita verba para chamar pessoas, então geralmente se discutia temas que, embora a gente às vezes convidasse palestrantes, mas era mais comum a gente discutir temas internamente. E um tema que era bastante comum de aparecer era justamente como gerenciar pessoas, conflitos, os aspectos de desempenho também. Comentei com vocês na semana passada que o processo de gestão de desempenho, embora desenhado, assim, com começo, meio e fim, muitas vezes ele acabava ficando reduzido a uma avaliação de desempenho e que, em algumas vezes, isso produzia distorções também entre o resultado que era registrado lá e a avaliação que, de fato, os gestores faziam da sua equipe, o que depois se concretizava numa não progressão de algumas pessoas, ou daquela sensação de que, bem, se eu tenho aqui boas notas, por que eu não sou a pessoa que vou progredir na minha carreira? Né? Que eu comentei isso com vocês na semana passada. Lá as tantas do trabalho de gestão de pessoas, que é a equipe da qual eu fazia parte, a gente fazia auditorias de metas. Então, a gente analisava as metas que os gestores colocavam para suas equipes no processo de gestão de desempenho. Então, lá no sistema de gestão de desempenho. E aí, tanto tinha metas que tinham muito a ver com o trabalho que era realizado pelas pessoas, né, que estavam corretamente escritas, que tinham uma vinculação com indicadores, que diziam dos critérios de realização, né, que eram metas que a gente chama metas SMART, né, que estavam direitinho, assim como idealmente se as descreve. Tinha outras coisas, como, por exemplo, realizar o exame periódico no prazo. É claro que tem que fazer o exame periódico no prazo, inclusive esse é um indicador da área de saúde, mas isso geralmente não vai ser uma meta de gestão de desempenho, porque isso está posto no contrato de trabalho. Então, a gente começou a trabalhar com esses gestores, primeiro, como descrever metas, como é que isso deveria aparecer ali, que aspectos de contrato de trabalho não eram metas de gestão de desempenho e tudo mais. Em algum momento, né, também se percebeu que metas que eram muito importantes, aspectos que eram muito importantes para a organização ficavam localizados só em alguns setores. E aqui que eu queria trazer o principal exemplo. Tem um evento que acontece periodicamente, em torno de 3 a 4 anos, que se chama parada de manutenção. É um momento em que parte da planta produtiva precisa ser completamente parada e sofrer uma manutenção preventiva. Isso é um grande projeto, isso envolve inúmeras pessoas, tanto próprias da empresa, quanto contratos que vão ser realizados de pessoas de manutenção que vêm especificamente para isso, e envolve uma reorganização completa da empresa. E, em dado momento, a meta relativa à gestão da parada de manutenção, ela era específica da diretoria técnica. A diretoria técnica era responsável pela manutenção na empresa e ficava a meta, então, de parada de manutenção só para a diretoria técnica. Mas todas as diretorias e as gerências estavam diretamente envolvidas. Por exemplo, a área de produção precisava se organizar e parar a produção para conseguir liberar a planta para manutenção. As áreas administrativas todas se preparavam, por exemplo, gestão de pessoas, para fazer o planejamento de pessoal, para poder tirar as dúvidas e fazer os atendimentos dos empregados e dos terceiros relativos aos seus pagamentos, aos seus benefícios, a como é que ficavam as questões de folga.
A área de segurança treinava todos aqueles funcionários próprios e terceiros para poder fazer as operações. Então, assim, por mais que... Bom, a área de contratação tinha que fazer todas aquelas contratações para as pessoas que vinham de fora. Então, definitivamente é algo que envolvia envolve toda a empresa. Então, não poderia ser uma meta exclusiva para a diretoria técnica. A partir dessas discussões do fórum de gestão, a gente começou a trabalhar com um desdobramento do plano estratégico da empresa, em que cada área dentro da organização começou a se identificar dentre os indicadores onde aquela área mais contribuía. Então, por exemplo, a diretoria técnica nesse quesito, né, de a planta estar dentro das normas, de estar com essas inspeções realizadas e manutenção preventiva realizada dentro dos prazos legais. E as outras áreas, então cada área se identificava principalmente com alguns indicadores, mas começou a se fazer um trabalho de identificar as colaborações das outras áreas para com essas metas. Inicialmente isso foi feito nesses fóruns de gestão, e a sequência disso foi que cada gestor apresentava as contribuições da sua gerência em todos os indicadores e metas organizacionais para a sua equipe. E a partir disso começou a desdobrar em ações de equipe e ações individuais. E aqui eu queria comentar com vocês o link para o coletivo, né? Não é só uma meta coletiva, mas é algo que coletivamente, na equipe e na organização, a gente busca, e depois individualmente, como cada um percebe, né, a sua ligação com aquela meta, com aquele objetivo organizacional. Nesses primeiros momentos desse desdobramento, a gestão de pessoas foi acompanhando esses gestores nas apresentações e ajudando a demonstrar essas ligações. E aos poucos a gente foi vendo, por meio desses indicadores, né, que a gente acompanhava das auditorias de metas de GD, o quanto as metas estavam mais ligadas aos objetivos organizacionais a partir de ações concretas que os indivíduos e as equipes realizavam. Resumindo aqui, ao longo dos anos, a gente foi conseguindo acompanhar na pesquisa de clima que as pessoas foram, ao longo de uns 4 ou 5 anos, a gente aumentou cerca de 30 pontos percentuais em o quanto as pessoas enxergavam a contribuição do seu trabalho para os resultados da empresa e o quanto elas se sentiam comprometidas com a realização do seu trabalho e com os resultados da empresa. Então, quero trazer esse exemplo aqui, que depois a gente vai recuperar um pouco, quando estiver falando da questão de dar sentido ao trabalho, de a gente entender o que a gente está fazendo e a influência disso em como a gente, como trabalhador, se relaciona com o trabalho que a gente realiza, tá? O engajamento, o comprometimento no trabalho estão fortemente relacionados com os aspectos de saúde mental, com as possibilidades que a gente tem de ultrapassar as dificuldades, né? De lidar com as dificuldades que a gente tem no trabalho. Tá? Então, para iniciar, tomando aqui o conceito de saúde mental da Organização Mundial da Saúde, saúde mental não é uma ausência total de conflitos ou de dificuldades, ao contrário, é o que permite que as pessoas lidem com momentos que são mais conflitivos, momentos estressantes, e que sejam capazes de lidar com as suas capacidades, com as suas habilidades, aprender e trabalhar adequadamente, com foco também na melhoria da comunidade. Tá? Então, aqui o olhar para a saúde mental não está só no indivíduo, mas também como esse indivíduo se coloca em uma comunidade. Entre o sofrer e o adoecer no trabalho, né, ou o manter saúde mental no trabalho, é claro que o tipo e o conteúdo do trabalho tem importância, mas, sobretudo, o que vai levar as pessoas a uma situação de adoecimento ou não, não é
exclusivo do trabalho. Isso depende tanto de características que são individuais, ou seja, de fatores biopsicossociais desse indivíduo, mas também de condições organizacionais. Tá? Então, a gente não vai perder o foco aqui dizendo que tudo é questão organizacional, porque não é, mas há situações em que as condições organizacionais se tornam mais desafiadoras e por isso essa atenção, né, para a saúde mental em termos de gestão de pessoas. No Brasil, os transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento no trabalho. Dentre as causas de afastamento no trabalho por transtornos mentais, a gente vai ter depressão, ansiedade e abuso de drogas e álcool. A gente tem tido uma crescente nestes números, né? Inclusive, agora, em seguida eu vou mostrar para vocês uma notícia, a gente teve um pico, né, nesses afastamentos, e cada vez mais cresce a atenção que se dá para as condições de trabalho, tá? Então, no último ano, a gente teve um crescimento de 68% nos afastamentos por saúde mental, tá? O que revela algo bastante relevante. Então, por mais que a gente possa ter aqui alguma distorção e que não seja exatamente 68%, já é um número muito alto de pessoas que se afastam do trabalho por questões de saúde mental. Geralmente, quando as pessoas se afastam por depressão ou por ansiedade, são afastamentos um pouquinho mais longos, né? Nem sempre é uma questão de 15 dias, 20 dias. E, além disso, a chance de recaídas, a chance de voltar a se afastar é muito alta. Diferente de outras causas de afastamento, como uma lesão, por exemplo, que a pessoa cura essa lesão, volta e, teoricamente, está tudo bem. Né? A questão de saúde mental requer algum acompanhamento, em algumas situações requer que as pessoas sejam, inclusive, transferidas de área, né? Esse tema tem sido tão relevante, né? Que, inclusive, a gente teve uma alteração na NR1, não se aplica para qualquer empresa, para todo o setor público, se aplica para empregados que são seletistas, mas, em todo caso, isso envolve algumas empresas que são de economia mista do governo, tá? E, embora não se aplique para todos, é interessante a gente pensar nessa necessidade de manter um olhar sobre esses riscos psicossociais que estão inerentes ao trabalho. O que é isso, então? O que são riscos psicossociais? São aqueles relativos à organização do trabalho, ou seja, a forma como o trabalho é planejado e gerido, e as interações interpessoais. Então, questões como excessivas cobranças, jornadas muito intensas e extensas, ausência de suporte, situações de assédio, de conflito, baixa autonomia, enfim, podem causar estresse, ansiedade, depressão. Claro que isso casando com as predisposições individuais, tá? A gente vai ter pessoas que lidam muito bem com metas extremamente altas. A gente vai ter pessoas que, frente a uma mesma situação, já apresentam um quadro de ansiedade bastante alto. Então, a questão é que as organizações vão precisar começar a olhar, identificar esses riscos e gerenciar esses riscos, tá? Neste sentido, eu quero trazer aqui alguns construtos da psicologia positiva, que é uma linha teórica da psicologia que vai olhar para como as pessoas conseguem lidar, né? E aí, de novo, a questão das predisposições individuais, com aspectos, né? Não só como elas adoecem, mas como elas não adoecem, tá? Então, um construto bastante importante na psicologia positiva vai ser o da saúde mental positiva, que vai estar dividido em três construtos: o bem-estar emocional, o psicológico e o social. Então, vejam que a saúde mental positiva, ela vai ter elementos que se encontram lá com a ideia de saúde mental da OMS, porque diz, sim, de uma predominância de afetos positivos, mas não significa ausência dos negativos, né? Mas sim uma satisfação geral com a vida. A ideia de autodesenvolvimento, de autorrealização
e também dessa possibilidade de estar em comunidade, né? De estabelecer relações. Um outro construto importante na psicologia positiva vai ser o do engajamento, que diz do quanto as pessoas conseguem colocar sua energia na realização das suas atividades laborais. É muito comum que nas organizações exista, inclusive, um indicador de engajamento, né? Que vai perguntar para as pessoas lá o quanto elas se sentem engajadas na realização do seu trabalho, na consecução de alguns objetivos. Então, vejam, não é algo tão diferente assim do que a gente está tratando aqui. Bom, eu posso informar para essa organização que sim, que eu demonstro, né, que eu percebo em mim vigor, dedicação, concentração, busco a realização dessas atividades laborais. E um outro construto da psicologia positiva vai ser o flow. O flow, ele diz de uma satisfação que se tem na realização das nossas atividades laborais. Geralmente o flow vai ser reconhecido quando a gente perde completamente a noção de si dentro daquilo que a gente está fazendo. É um estado de absorção que as pessoas estão envolvidas, né, naquela atividade e que elas não conseguem perceber, por exemplo, cansaço ou que passaram-se tantas horas ou que elas estão com fome, por exemplo, sabe? Porque o foco está exatamente neste prazer da realização da atividade. E o flow, né, como eu acabei de dizer, está bastante relacionado a uma sensação positiva, agradável, né, da atividade. Então, mesmo que seja uma atividade difícil, complexa, as pessoas conseguem entrar em flow. E está também relacionada à saúde mental positiva, tá? Então, um desses textos vai trazer uma pesquisa que mostra o quanto ações de redesenho do trabalho conseguem contribuir com a experiência de flow no trabalho. Ou seja, como determinadas mudanças que os trabalhadores conseguem fazer, né, seja na forma de realizar ou na forma de perceber o seu trabalho, vão se relacionar com flow. O redesenho do trabalho, chamado também de job crafting, pode ser dividido em redesenho da tarefa, quando a gente muda o escopo do trabalho. E aqui o exemplo que eu trouxe é quando a gente aumenta algo da nossa tarefa, e isso nos ajuda a melhorar o trabalho que a gente está fazendo. Então, por exemplo, um servidor que atua num setor de protocolo começa também a organizar arquivos digitais do setor, melhorando o processo. Tá? É um exemplo bem simples aqui, só para a gente concretizar um pouquinho isso. A reformulação cognitiva vai ser de como o trabalhador percebe o seu trabalho e como ele significa, dá significado, né? E dá propósito às suas tarefas. Então, na medida em que a gente entende ao que as minhas ações de trabalho contribuem, eu tendo a conseguir, em algumas situações isso é necessário, fazer uma reformulação cognitiva. Por exemplo, eu não tenho só um trabalho burocrático aqui. Eu tenho um trabalho burocrático que contribui para tal processo. Ou situações de trabalho que determinadas áreas, determinadas tarefas sofrem menor valorização, mas que nem por isso são menos importantes. Então, aqui no exemplo, alguém que trabalha na limpeza de um hospital que passa a enxergar a sua atividade de limpeza como essencial para o bem-estar dos pacientes e não apenas como uma atividade de baixa valorização social. E o redesenho das relações diz de como as interações com outros do nosso trabalho vão alterando tanto a qualidade quanto a extensão, né, das possibilidades que a gente tem de enxergar o nosso trabalho. Isso, pensando assim, dentre os meus colegas da escola de administração, a gente frequentemente faz, então, assim, discutir em conjunto, propor algo que é diferente daquilo que a gente tinha só como, digamos, descrição das nossas atividades. Nesse exemplo aqui, um analista de suporte técnico que procura compreender melhor quais seriam as necessidades dos seus clientes para entregar também melhores soluções e não somente seguir protocolos. Tá?
E os resultados dessa pesquisa que foi realizada mostrou o quanto o redesenho do trabalho, especialmente a reformulação cognitiva, ou seja, o quanto as pessoas conseguem ressignificar e compreender, enxergar a importância do seu trabalho, vai estar relacionado ao flow. Em segundo lugar, o redesenho das relações, ou seja, poder vincular-se com os outros, poder recriar essas situações de trabalho a partir das relações, também vai influenciar a saúde mental positiva. Então, e isso não vai acontecer de forma tão simples nas organizações, ou seja, a gente não pode simplesmente chegar e mudar o que são as nossas atribuições, mas muitas vezes algo como naquele exemplo que eu trouxe ali do início, de as lideranças conseguirem fazer com que os trabalhadores enxerguem a importância do seu trabalho, por mais operacional que seja, em relação aos objetivos daquela organização, seja um órgão, seja uma empresa, isso tende a ajudar essa reformulação cognitiva. Ou seja, aqui tem algo que as lideranças podem sim, né, contribuir, que é esse ajudar a olhar essa contribuição. Então, um trabalho que pode parecer desprovido de sentido, que pode ser ressignificado pelos trabalhadores. Um outro trabalho que eu trouxe para vocês vai trazer a relação entre a resiliência individual, o prazer e o sofrimento no trabalho e, por sua vez, com os vínculos organizacionais. Acredito que vocês já tenham encontrado situações ao longo das carreiras de vocês em que algumas pessoas que trabalham no serviço público já não estão mais nem um pouco preocupadas com os resultados, com o que elas estão de fato entregando, tá? Com um comprometimento que elas têm com aquilo que elas deveriam fazer, e elas simplesmente estão lá porque aquele trabalho oferece estabilidade e um salário do qual não querem abrir mão. Tá? Então, esse texto ele vai justamente investigar como é que se dão assim essas relações, de modo que algumas pessoas vão se colocar dessa forma. Bom, por que que algumas pessoas optam, né, a partir de uma decisão cognitiva entre perdas e ganhos, elas preferem não estarem realizadas no que elas estão fazendo, mas permanecerem naquela situação de trabalho, tá? Então, assim, a ideia é de que as possibilidades de ter prazer ou sofrimento no trabalho vai depender da adaptação individual e da capacidade de resiliência individual dos trabalhadores. A gente vai ter riscos que se colocam, né, riscos psicossociais aqui, como carga, pressão de trabalho, situações de mudanças, em algumas ocasiões, poucas condições de trabalho, falta de reconhecimento, até mesmo situações de assédio. E perante a estes riscos, individualmente e a partir também das condições do meio, ou seja, o tipo de suporte que se tem, as pessoas vão elaborando mecanismos de proteção, ou seja, elas vão conseguindo lidar, né, com esses riscos de maneira que as levam tanto a uma situação de maior sofrimento ou uma situação de resiliência e de conseguir fazer frente a esse sofrimento. O sujeito, por outro lado, vai conseguir construir resiliência quando tem vínculos significativos no seu trabalho. Ou seja, a possibilidade de a gente dar sentido ao trabalho vai ser fundamental para a gente conseguir construir a nossa resiliência. E aquelas pessoas que são mais resilientes, por outro lado, conseguem ressignificar esse sofrimento. Então vejam que vai ser um ciclo virtuoso aqui, na medida em que a gente tem condições de dar sentido ao nosso trabalho, a gente vai conseguindo se tornar mais resiliente, a gente vai conseguindo fazer frente a situações de sofrimento, de modo que a gente não adoeça tanto assim. A gente
vai ter momentos de maior ou de menor estresse, mas a gente vai conseguindo manter um vínculo adequado, tá? Esses vínculos, então, que vão ser olhados nesse trabalho vão ser, primeiro, comprometimento, que diz do quanto a gente aceita aqueles objetivos organizacionais, a gente reconhece esses objetivos como válidos e se esforça para alcançá-los. O entrincheiramento, que é esse de fazer essa avaliação cognitiva, bem, saio ou não saio dessa minha situação profissional aqui, e isso vai levar em conta tanto um custo de troca, né, quanto possíveis desdobramentos dessa troca. Né? Então, bom, vou deixar um emprego público para empreender, mas quais são os meus riscos? O que pode acontecer aqui? Ou vou fazer um outro concurso? O que isso envolve de custos aqui, né, psíquicos, inclusive? E quanto maior a percepção de perda, maior o entrincheiramento. Então, assim, eu poderia sair deste meu emprego público, por outro lado, eu teria que trabalhar muito mais horas, ou eu ganharia um salário menor em outra situação, ou até aqui eu já construí tantos níveis de carreira, se eu fosse começar num outro lugar, eu partiria do nível inicial. Então, vejam que quanto maior a ideia de perda, mais difícil é o sujeito mudar essa situação de trabalho. E o consentimento diz dessa tendência a legitimar as pessoas que ocupam as posições de liderança na organização e entender anuir, né, a essa autoridade, ou seja, seguir aquilo que está demandado, então, por meio da hierarquia organizacional, tá? Cumprir ordens e normas. E se percebe, então, né, como eu já comentei, que quanto mais resilientes os trabalhadores, mais eles vão ressignificar essas ocasiões de sofrimento. Quando existem estressores, e isso é o tempo todo, né, seja relativo a condições de trabalho, seja uma pressão, seja algo que a gente planejou e que não deu certo, essas estratégias de enfrentamento, elas vão ser compostas tanto por aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais. Ou seja, eu preciso ter um rol de possibilidades aqui na linha cognitiva, um aspecto comportamental e emocional para lidar com isso. Tá? E quanto mais resilientes são esses indivíduos, mais eles vão se ligar afetivamente, ou seja, a gente vai ter maiores níveis de comprometimento e de consentimento junto à organização. Então, olha só, quanto maior a resiliência, mais tende-se a se encontrar, né, a prazer no trabalho, comprometimento, consentimento e entrincheiramento. Mas aqui o entrincheiramento não tem um mau sentido, diz, bom, na medida em que se percebe como menos hostil esse lugar, eu tenho menos interesse de sair daqui. E tendo maior prazer nas organizações, nessa situação de que a maior resiliência vai nos trazer, também a gente vai ter maior comprometimento, maior consentimento e maior entrincheiramento. Por outro lado, quanto menor a nossa resiliência, mais a gente vai ter sofrimento, e o sofrimento vai nos levar a menores níveis de comprometimento, de consentimento e até mesmo de entrincheiramento. Tá? O dar sentido ao trabalho é algo que está fortemente relacionado com a motivação, com a responsabilidade que a gente tem em relação ao nosso trabalho e, consequentemente, com os nossos níveis de desempenho de performance. Tá? Então, pensar no sentido do trabalho vai nos ajudar também a pensar em resultados, ou seja, como é que a gente vai se vincular com esse trabalho e como é que a gente vai entregar a partir da nossa responsabilidade. Na medida em que eu dou sentido para o meu trabalho, eu não preciso que alguém venha me cobrar de fora. Eu consigo me responsabilizar por essa entrega, tá? Esse trabalho aqui, o do trabalho e seus sentidos, ele foi uma pesquisa realizada
com peritos da Polícia Federal e mostra quais são aspectos que contribuem para que esses peritos atribuam ou não sentido ao seu trabalho. Os estudos de sentido do trabalho levantam alguns fatores que são preponderantes para que se encontre sentido. São eles: a utilidade social, ou seja, fazer um trabalho que é reconhecido socialmente; a autonomia, ou seja, o trabalhador conseguir tomar decisões relativas ao seu trabalho, tempo, ou seja, cadência desse trabalho, recursos e resultados; as oportunidades de aprender e se desenvolver, então de ir adquirindo conhecimentos e habilidades ao longo desse trabalho; cooperação e relacionamento entre colegas, as experiências de solidariedade; o reconhecimento, aqui como um retorno positivo; e um trabalho que possua retidão moral, ou seja, que está de acordo com valores do indivíduo. O construto de bem-estar psicológico a gente conversou, que é esse estado de saúde mental positivo, né, que envolve ainda assim altos e baixos. E o comprometimento diz da força que faz as pessoas buscarem, então tá bastante próximo com a questão de engajamento, tá? Mas que ajuda as pessoas a direcionarem esforços para a consecução de objetivos. Dentre os comprometimentos, o que vai ser avaliado nessa pesquisa foi o comprometimento afetivo, que é esse vínculo emocional e esse desejo de permanecer na organização, que está ligado com a questão de entrincheiramento, tá? Então, quanto maior o comprometimento afetivo, mais baixo vai ser o turnover e maior vai ser o desempenho. Dentre os resultados desta pesquisa, com um grupo específico de servidores, apareceu como principais fatores que contribuem para o sentido no trabalho a utilidade social, ou seja, a contribuição daquele trabalho específico para a sociedade e a possibilidade de se desenvolver nesse trabalho. Nesta pesquisa, e isso não a gente não pode levar esses resultados aqui de autonomia e da relação para qualquer situação de trabalho, porque eventualmente isso diz de algo que está acontecendo naquela organização, né? A autonomia, reconhecimento e retidão moral não se mostraram estatisticamente relevantes com sentidos no trabalho. Gente, aqui foi uma pesquisa Quantum, que vai se correlacionar estatisticamente fatores, e aqui não apareceu, então, esses fatores como relevantes para o sentido do trabalho dos peritos. Por outro lado, os outros estudos sobre sentidos do trabalho levantam esses pontos como importantes. Assim como nesta situação apareceu uma relação negativa entre a cooperação e o bom relacionamento com o sentido do trabalho. E aí os autores até levantam, bom, será que isso diz de um trabalho que é mais solitário? Será que a gente está falando de uma situação com baixa cooperação e com conflitos internos nessa organização? Que também, geralmente, vão ser relacionados à possibilidade de dar sentido ao trabalho. E as consequências psicológicas da possibilidade de se dar sentido ao trabalho, então o bem-estar, o comprometimento afetivo, que ambos aumentam, então a gente tende a adoecer menos no trabalho, na medida em que a gente dá sentido ao trabalho, e por outro lado, o alto sentido do trabalho diminui os níveis de sofrimento psicológico, tá? Um outro olhar, e aqui eu não quero me ater à psicodinâmica do trabalho, mas eu quero trazer esse outro texto que traz uma pesquisa que foi realizada com gestores de um banco estatal, gestores intermediários, então gestores de conta, gestores de agência, que perguntava a eles quais eram as suas vivências de prazer ou de sofrimento no trabalho. E aí, essa questão da díade entre prazer e sofrimento no trabalho, a psicodinâmica vai trabalhar a partir da ideia de que o sofrimento é inerente ao trabalho. É um pouquinho diferente da lógica da psicologia positiva. Na psicodinâmica, que vem da psicanálise,
o sofrimento é inerente ao trabalho, ou seja, frente a uma situação de trabalho que nos faz sofrer, a gente tem 2 caminhos possíveis. Ou a gente sucumbe a esse sofrimento, e de novo, isso vai ter a ver tanto com as condições organizacionais quanto com as condições individuais, ou a gente faz frente a esse sofrimento e consegue transformar esse ponto, né, de partida em algo que traga prazer e realização. E esse prazer na psicodinâmica geralmente vai estar relacionado ao passar por uma situação em que a gente precisa colocar nossa inteligência no trabalho. Vejam que não à toa os resultados que essa pesquisa apresentou relativos às vivências de prazer dizem de uma satisfação em resolver os problemas do cliente e que isso traz sentido ao trabalho e que gera reconhecimento. Reconhecimento tanto organizacional, na medida em que essas pessoas atendem, então, as metas e os objetivos, mas também ao reconhecimento dos seus clientes. Enquanto as vivências de sofrimento diziam de uma cobrança de metas que eram entendidas como excessivas e frequentemente como inatingíveis. Isso é bastante comum no serviço bancário, na medida em que a gente tem uma meta que é atingida, no mês seguinte essa meta vai ser aumentada e a própria administração, ao colocar essas metas, diz, talvez não seja possível, mas a gente vai tentar. Então vejam que as metas, para elas serem motivadoras, elas precisam ser atingíveis, né? O inatingível faz com que o trabalhador muitas vezes se sinta impotente frente àquilo que ele não consegue entregar. E essa sensação da cobrança de metas, ela se intensifica e se torna persecutória quando as avaliações elas são somente individuais e objetivas no sentido do quanto foi realizado. Ou se atendeu 100% daquilo que estava previsto, ou não se atendeu 100%. Por isso até o nome desse artigo é ou tu é 0, ou tu é 10, porque bem, ou se atendeu ou não se atendeu. E muitas vezes se desconsidera o esforço desse trabalhador para a realização de uma tarefa, independente de ela ter atingido o resultado final previsto ou não. O fato de a gente não atingir aquele resultado final que tinha sido previsto, ainda mais quando ele tem um quê de inatingível, não significa que o trabalho não foi feito. Então, também a necessidade de reconhecer esse esforço que é impresso ao trabalho, não só ao resultado objetivo final. O resultado objetivo quer dizer o resultado tangível final. Tá? O volume de trabalho também leva esses trabalhadores ao sofrimento pela sensação de que muitas vezes eles não conseguem fazer um trabalho bem feito, porque existe um volume de trabalho grande, em algumas situações, baixo quantitativo de pessoas, baixas condições de trabalho, ou até mesmo prazos que tornam esse trabalho sem possibilidade de ser realizado da melhor maneira, né, como o trabalhador gostaria. E algo que aparece também dentre esses gestores era o sofrimento ético para tentar atender as demandas de metas, né, do banco versus as necessidades dos clientes. Então, bom, daqui a pouco eu estou vendendo seguros para pessoas que não precisam desse seguro só porque eu tenho uma meta para atingir. O reconhecimento, ele podia ser tanto fonte de prazer quando esses trabalhadores viam, né, a sua contribuição do trabalho ser reconhecida, ou seja, eles se sentiam enxergados, né, pela administração, pela gestão, mas também quando não tinham esse reconhecimento ou o reconhecimento vinculado exclusivamente à questão de promoção gerava uma sensação de sofrimento e muitas vezes de incompetência, ou seja, eu não atingi 100%, logo eu não vou ser considerado lá para o processo de progressão, então eu me vejo numa situação de sofrimento. A sensação de estabilidade, é isso que a gente já vai também comentar de novo quando falar sobre carreiras, geralmente é um fator que atrai os trabalhadores, mas ao mesmo tempo, quando se falava sobre a possibilidade de privatizar esse banco, era algo que deixava as pessoas bastante inseguras. E a questão da quantofrenia,
que diz da ideia de que números e metas numéricas são totalmente objetivas e são absolutamente confiáveis, fazia com que essas pessoas que atingiam os resultados sim sentissem prazer nisso, mas quando elas não atingiam, e aí elas eram zero, né? Então, essa sensação de incompetência. Aqui, eu quero lembrar que a partir desses 3 estudos que olham para fatores que levam as pessoas a conseguirem enxergar sentido no seu trabalho e enxergando sentido no seu trabalho, isso as leva a situações de prazer e de menor sofrimento e também de maior bem-estar. Isso nos traz contribuições para pensar a gestão de pessoas tanto para a área de gestão de pessoas, para quem cuida dos processos de gestão de pessoas, mas também para os gestores de equipes, né? Então, primeiro, a possibilidade de conhecer quais são os fatores mais relevantes, os principais fatores que as equipes dão sentido ao trabalho. E tentar agir sobre esses fatores. Então, por exemplo, se é como era nos peritos ali, a percepção da contribuição social, ou a questão de desenvolvimento, ou, como não apareceu nessa pesquisa, mas que seria um fator, por exemplo, os valores éticos. Bom, então vamos tentar ajudar esses trabalhadores a enxergarem esses vínculos do seu trabalho. Lembrando, né, eu comentei isso na semana passada, que o papel da liderança é ajudar a dar sentido, administrar o sentido do trabalho para suas equipes. Vai ser, claro, ajudar esses trabalhadores a olharem para o seu trabalho e atingirem aqueles objetivos que são comuns. E a partir disso, a gente pensar como pensar o reconhecimento para as nossas equipes. As pessoas todas permeáveis aos mesmos tipos de reconhecimento, né? Então, daqui a pouco, para uma pessoa dar a oportunidade de ela fazer um curso, de ela se desenvolver profissionalmente, é compreendido como um grande reconhecimento. Puxa, eu estou ganhando aqui a oportunidade de me desenvolver. Para outra pessoa que daqui a pouco tem uma configuração pessoal diferente, tem desejos diferentes, tem, enfim, uma realidade que é diferente, ganhar a oportunidade de fazer um curso, por exemplo, é um grande problema, porque ela não consegue se colocar, se concentrar naquilo. Por outro lado, né, se a gente deixa o reconhecimento só naquela ideia de reconhecimento igual a promoção ou igual a valorização pecuniária, a gente vai para aqueles aspectos que são higiênicos do trabalho, né? Assim como a questão de estabilidade. Ou seja, ter estabilidade e ter um bom salário, um salário decente, não vão ser motivadores, vão ser fatores que, por outro lado, embora eles não motivem, se a gente mexer neles, a gente desmotiva. Tá? Então, é interessante entender como é que as equipes dão sentido ao seu trabalho e em levantando, né, esses principais fatores, tentar agir sobre eles, tentar clareá-los e tentar reconhecer as pessoas a partir daquilo que é relevante para elas. Atentar para esses aspectos do quanto o sentido e o bem-estar psicológico contribuem, né, para esses elementos de saúde psíquica no trabalho, e que dar sentido ao trabalho também faz com que as pessoas fiquem mais envolvidas, mais vinculadas emocionalmente às organizações, desejem menos sair dali e melhorem o seu desempenho. Além disso, a questão de a gente perceber, né, quais são esses elementos de sentido do trabalho, nos alinha com a questão de identificar a utilidade social do trabalho. Então, levar para a questão de quais são os objetivos desse órgão em que a gente atua, dessa organização em que a gente atua, levando esse olhar para a utilidade social do trabalho. Pensando sobre carreiras, né, pessoal, se vocês quiserem me interromper, por favor, fiquem à vontade, que eu estou falando direto aqui. Para pensar sobre as carreiras, eu queria trazer aqui alguns elementos que têm sido mais recentes quando a gente fala de carreiras. Tradicionalmente,
as pessoas construíam ao longo de uma vida uma carreira dentro de uma mesma empresa, e o sucesso era visto como esse crescimento hierárquico. E hoje em dia, cada vez as pessoas ficam menos tempo dentro das organizações. A média tem sido de 2 anos, sendo que a geração Z fica em torno de 9 meses dentro de cada empresa. Hoje a gente já tem outras formas de olhar para isso, então as carreiras elas são mais focadas no indivíduo do que nas organizações. A gente vai ter pessoas que a gente, além de ter poucas oportunidades de construir carreiras em organizações do setor privado, embora no setor público isso ainda se mantenha, cada vez mais as pessoas pensam individualmente sobre essa ideia. Então, a responsabilidade não é da organização, mas é do sujeito de pensar como é que ele busca construir essa trajetória profissional. As carreiras sem fronteiras, elas estão ligadas a uma ideia de autonomia e de mobilidade. Então, assim, bom, eu quero crescer, eu trabalho uns anos aqui, eu trabalho uns anos ali, e eu vou mudando, ou seja, a fronteira, ela diz tanto da fronteira organizacional, quanto mesmo as fronteiras nacionais, e vou mudando de vínculos com as empresas, trabalho por meio de diferentes vínculos também, em busca daquilo que é algo que eu busco, né, que são os meus desejos profissionais. Esse é um modelo bastante focado nas questões de autonomia profissional. A carreira proteana, ela é parecida no sentido de que as pessoas também vão fazendo essa mobilidade, mas ela vai estar focada especialmente nessas transformações que as pessoas vão fazendo ao longo da sua carreira de acordo com aquilo que elas percebem como necessário em cada momento. Bom, então, em determinada situação profissional, eu preciso me desenvolver em tal competência. Ou agora, já que eu quero almejo um cargo acima, eu preciso formar um networking em tal outra situação. Então, vejam que aqui a organização ela serve como um lugar onde as pessoas se desenvolvem, mas se desenvolvem a partir daquilo que elas gerenciam das suas carreiras e que elas almejam como próximo passo. Tá? E até mesmo no serviço público a gente já tem visto as pessoas terem este comportamento proteano de carreiras, que é muito vinculado àquele pessoal que são os concurseiros, né? Bom, eu passei num primeiro concurso aqui para ver como é que era, vou adquirindo experiência, vou adquirindo conhecimento, vou mapeando quais são os meus interesses aqui, faço um novo concurso. Então, veja que aquela ideia inicial que as pessoas entravam, e por mais que a gente não esteja falando aqui do setor privado, mas sim do setor público, mas que entravam num cargo público e aí construíam a sua carreira, né, a perder de vista ali, cada vez mais esse vínculo ele é mais restrito, né? Ele é de menor tempo, porque já se pensa num próximo passo. Alguns elementos que levam, a partir desse estudo, né, das carreiras no serviço público, dizem assim, de uma possibilidade de progressão que elas vão ser restritas dentro de uma estrutura de carreira do serviço público. Claro que vai ter uma progressão, mas é uma progressão que ela é paulatina, ela está mais relacionada a uma estrutura do que ao sujeito. Lembram da gestão por ou de competências, né? Por mais competente que seja aquele trabalhador, ele não vai conseguir ser gerido só a partir das suas competências, porque tem toda uma estrutura, né, de cargos e estrutura salarial. Muitas vezes esses trabalhadores percebem, então, em razão, né, disso, uma estagnação nas suas carreiras, o fato de que, em algumas situações, embora não em todas, cargos de chefia, de direção, cargos mais altos vão ser relações, né, que os colocam lá, então podem ser buscadas externamente. Aí a ideia de crescimento interno, muitas vezes, fica limitada. E nessa Secretaria de Estado, onde foi realizada essa pesquisa relativa às carreiras,
era percebida uma estagnação, então, como eu comentei, contratos de trabalho que eram precarizados, uma gestão do desempenho inadequada, e isso se liga com a semana passada, e baixo reconhecimento, somado ao fato de que o desempenho, embora exigido, não garantia mecanismos de recompensa, ou seja, as pessoas percebiam que o seu esforço não era adequadamente valorizado. E aí, os autores vão chamar do burocrata proteano, ou seja, em situações que, apesar de estarem dentro do serviço público e que isso traz uma estabilidade, traz uma perspectiva de seguir ali a carreira, cada vez mais esses servidores estavam interessados em seguir uma busca tal qual a carreira proteana, encontrando ali elementos que podiam alçá-lo para outra oportunidade. Então, a estabilidade tanto era um porto seguro quanto um elemento de frustrações, né? E isso nos leva a pensar o quanto a gente vai ter cada vez mais nas organizações a necessidade de ajudar as pessoas a perceberem o sentido no trabalho, perceberem a importância do seu trabalho dentro daqueles objetivos e gerir as pessoas a partir disso também. Então, bom, qual é a posição do líder aqui? Ele precisa estar preocupado em ajudar as pessoas a darem, enxergarem, né, o seu trabalho, a conseguir reconhecer de maneiras viáveis, né, dentro das limitações, daquilo que lhe é possível na sua estrutura, mas tentar reconhecer esses trabalhadores de acordo com aquilo que eles estão entregando, né? Porque se a gente deixa o esforço com a mesma valorização do não esforço, é bem provável que essa estabilidade, que ao mesmo tempo é tão buscada, seja vista como um elemento de frustração e de desmotivação no trabalho. Para a gente se direcionar, que é um fechamento, e depois eu gostaria de ouvi-los, eu queria trazer a questão dos assédios como um fator de risco para o adoecimento no trabalho, né? Aqui a gente tem o assédio tanto como um fenômeno que acontece individualmente, mas também a gente não pode perder de vista o assédio como um fenômeno social nas relações do trabalho, que estão postas nessa lógica que individualiza, que torna o trabalhador solitário e que olha exclusivamente para resultados que são objetivos e não necessariamente para um esforço no trabalho. Tá? Não quero entrar aqui em muitos detalhes, mas o tema do assédio, né, ele começa a ser trabalhado na década de 90 como psicoterror. E o que é o assédio? Tá? Então, é um esforço repetitivo de desqualificação. Não é exclusivamente um conflito, não é uma pessoa numa posição de liderança que daqui a pouco cobra a sua equipe, ou até que cobra a sua equipe de uma forma não tão adequada. O assédio, ele precisa ser sistemático e ser direcionado. E ele pode ter muitas formas: horizontal, entre pessoas do mesmo nível; descendente, então, de uma pessoa com posição de gestão sobre alguém da sua equipe. No serviço público acontece também o ascendente, ou seja, quando a gente tem equipes, pessoas que não legitimam aquele gestor e muitas vezes acabam realizando situações de assédio, e misto, ou seja, uma mescla dessas possibilidades. Muitas vezes situações de assédio vão acontecer no trabalho até por desconhecimento, né? Então, já me relataram situações em que um trabalhador voltava de um longo afastamento em que ele precisava ser transferido internamente, né? Precisava mudar de área. Essa área que o ia receber não se preparava para o retorno desse empregado. E a pessoa chega, fica numa mesa separada em algum lugar e não tem atividade. Bom, isso pode ser considerado como um assédio no trabalho. Tá? Pode até depois, lá, quando vai acontecer uma situação de processo, se demonstrar que não foi intencional.
Mas, na medida em que a pessoa traz essa situação, diz que ela foi exposta, que ela foi blindada, né? Que se diz que ela ficou lá sem fazer nada, exposta aos outros, que ninguém se dirigia a ela, ela tem características, né, de assédio. O assédio pode levar ao adoecimento, né? Sobretudo porque vai minando a confiança daquela pessoa que é alvo. Então, muitas vezes começa como uma brincadeirinha, começa como algo que é supostamente inofensivo e vai, na medida em que a pessoa não reage, né? Não dá um basta naquilo, vai se intensificando. A dificuldade de denúncia diz tanto, né, de um medo de se expor, de humilhação, quanto até de situações hierárquicas. Bom, mas como é que eu vou lá denunciar a pessoa que tem uma posição mais alta que eu na empresa? O que vai acontecer aqui? Quem vai sofrer esse pênalti, né? E muitas vezes os pares dessas pessoas que estão sofrendo assédio sequer denunciam porque tem perigo, tem o medo, né, de se tornarem elas alvo de assédio, ou porque simplesmente não tem empatia com aquele que está sofrendo. Há situações também em que há uma colaboração, né? E o assédio, então, ele vai ter algumas características que vão dizer, como eu comentei, né, do isolamento. Então, a pessoa que chega e fica lá na sua mesinha, né? Quebrando as alianças. Esse isolamento, muitas vezes, ele aparece assim, como situações em que vai se falando coisas a respeito de alguém do trabalho, de modo que os outros não conseguem se aliar a ele. Então, já cria uma situação de desconfiança. Ou que se impede que esse trabalhador venha a falar com outras pessoas. Constrangimento, então, dá tarefas que são inúteis, degradantes, induzir ao erro, né? Que é aquela questão de um ciclo vicioso. A pessoa vai tendo a sua autoconfiança minada, logo ela tem mais chances de provocar um erro, e esse erro, então, confirma aquela imagem de que a pessoa é incompetente. As situações de assédio sexual, que cada vez mais têm sido cuidadas pelas organizações, né, que é diferente de uma situação de paquera, por exemplo, mas, assim, numa situação de assédio, existe geralmente uma consequência de uma recusa, né, e, além disso, qualquer constrangimento que tenha uma conotação sexual, seja contar histórias, seja mostrar mensagens, tudo isso hoje é entendido como assédio sexual no trabalho. E essas situações, então, colocam as pessoas em risco, tanto de sofrimento e, além disso, são riscos psicossociais no trabalho, tá? Bom, depois comento com vocês sobre a atividade avaliativa 3, mas agora queria ver, deixa eu sair aqui da apresentação e vê-los. Cadê vocês aqui? Aqui. Escutá-los, enfim, a respeito desses temas que a gente tratou, se fazem sentido, quais são as questões que vocês têm a respeito desses temas possíveis. A professora ainda está compartilhando a tela, não sei se você queria tirar. Deixa eu parar aqui, então. Bom, então só deixa eu comentar sobre a atividade avaliativa. Então, de novo, né, gente, a ideia é pensar sobre aspectos mais teóricos, mas também falar das vivências de vocês, tá? Então, primeiro, olhar para aspectos que são promotores de saúde ou de sofrimento no setor público, e aqui, na medida em que vocês puderem trazer a experiência de vocês também. Como vocês pensam que a gestão de pessoas pode contribuir nesses aspectos, tanto como um processo que faz parte, né, da liderança, ou como gestão de pessoas como área funcional.
e as vivências e experiências de vocês, especificamente sobre fatores de saúde e de sofrimento no trabalho.